Doutora Kitty Lima, a fala é de Vossa Excelência. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Estou extremamente contemplada com sua fala, Raquel, e em seu nome, da professora Clara. Quero agradecer à UNIT, né, por convidar mulheres fortes, né? Que bom que somos todas mulheres aqui à frente, né, desse dia maravilhoso, com a pauta tão importante, a pauta da minha vida, a pauta do meu coração, né? E aí, antes de até entrar no tema proposto, eu não sei se já está aí no ponto um vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho quem é Kitty Lima, como começou tudo isso, para que a gente esteja aqui no dia de hoje. Então, se puder já soltar o vídeo, por favor. A gente já sabia que era dela, que era de alma, que era do ser dela. Ela gostou de uma gata prenha. Essa gata mesmo, ela levou da rua, quando vinha do Salesiano. A necessidade que ela tinha era de salvar mesmo. Veio nessa missão de falar pelos seres vivos que não têm voz. Desde criança eu já sei que minha missão é essa, é ajudar os animais, é salvar a maior parte de animais que eu puder. Pegar o que ela tinha ganhado de aniversário e falar, ó, isso aqui dá uma rifa para sustentar a ONG, para comprar ração. Depois de criança, adolescente, mãe, ela vira parlamentar. Aqui, agora, os animais têm voz. Eu sei que eu vou morrer cuidando desses animais, tentando mudar a realidade deles. Essa é a minha missão e é isso que eu vou fazer. Aí eu já fico toda chorosa, né? Porque eu estou na causa animal desde criança, né? Algumas imagens que vocês viram, onde eu transformo a própria casa de manhinha numa ONG, até conseguir fundar em outro espaço a ONG Anjos, então foi na minha casa. E mulher é sempre assim, né? Se divide em mil. Então, era grávida, resgatando, abaixando, limpando, né, as fezes dos animais, barrigão, filho nasceu, continuava do mesmo jeito. Então, eu tenho uma bagagem aí enorme para estar passando para vocês até a gente chegar no ponto legislativo da fala. Então, para a gente iniciar, a gente tem alguns slides, se puder colocar também, por favor. E a causa, aí a gente está na última, né? Vamos colocar no início, acho que é eu que mesmo passo, né? Pronto, já estou com o controle da situação. Então, pessoal, a gente vai começar falando que, no lugar da dor, apenas amor e carinho. É isso que a gente quer, quando a gente fala de animais, mostrar que eles são isso, amor e carinho, né? A gente que está no dia a dia, tanta coisa difícil acontecendo, a gente conta nos dedos e olhe lá quem é fiel, quem vai estar com a gente, seja qual situação for, né? A traição vem de pessoas, não vem de animais, então a gente tem que pensar neles como amor mesmo. E aí a gente tem a fala do direito animal, justiça e combate aos maus tratos, os avanços do direito animal no Brasil e em Sergipe. O direito animal está em evolução frequente, a gente já tem leis, e o desafio agora é a efetividade. Por quê? Muita gente entra em contato sobre N situações e pedindo para que a gente produza uma nova lei. Pouco sabe que as leis que a gente já tem, não só em Sergipe, né, no Brasil como um todo, elas já servem para tratar de vários temas. O problema é que às vezes elas não saem do papel. A gente tem que buscar efetividade, né, das leis. E aí a gente já começa com essa mudança de paradigma, que animal não é coisa. Foi bem dito pela Raquel, né, que é um ser senciente, sente dor, medo, prazer, né, possui dignidade. Então, estamos saindo do direito das coisas para o direito da vida. Como a gente sempre fala da tristeza de ver, né, o direito civil tratando animais como coisas. A gente já está tão avançado porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição animalista, né? Ela fala dos direitos dos animais, que não são meras coisas. Então, a gente vem avançando nessa questão, então, saindo do status de coisas para seres que têm direitos, né, de vida. E o direito animal é um dos principais indicadores de evolução da sociedade. Isso tem que ficar bem claro. A gente pode falar sobre um local, uma sociedade, a partir da forma como ela cuida de seus animais também, né? E isso é uma das principais coisas que eu sempre reforço quando eu vou falar sobre a causa. Então, por quê? Por que tratar sobre animal? Primeiro que maus tratos ainda são uma realidade. Eu que estou no dia a dia, inclusive, né, já
pedir milhões de desculpas, né, a todos que estão acompanhando, porque às 4 horas eu vou precisar me ausentar, né, porque eu vou ter um resgate para fazer. Infelizmente, o nosso dia a dia é isso, repleto de situações cruéis, né, animais atropelados, chicoteados, decepados, é isso que acontece no nosso dia a dia. Então, eu ainda não larguei o meu modo ativista, né, fundadora de ONG, então, meu dia a dia eu sempre tento conciliar ser mãe, esposa, parlamentar, esportista e resgatista também. Então, eu não parei a minha vida. Então, maus tratos, infelizmente, ainda é uma realidade. E a cultura de naturalização da violência ainda existe. Muitos ainda veem a situação com animais como algo que não é importante. Vige, tanto drama por conta de um cachorro. Isso eu escuto no meu dia a dia, né? Quando a gente vê atropelamentos, eu mostrei no programa que eu tenho na TV, né, ontem, sobre esses dias sobre Campo do Brito. Aconteceu, o cidadão olhou para o animal com a moto e passou por cima de propósito. E eu vi comentários de pessoas dizendo, gente, é só um cachorro. E é isso que a gente não quer, que naturalize essa violência por ser um animal, mostrar que é crime, tanto quanto até por conta da teoria do elo, que a gente já citou também, né, que quem faz com animais faz com pessoas. E eu vou rapidamente citar um outro exemplo, né? Quando a gente fala de educação, eu tenho também a vida de ir nas escolas, palestrar para as nossas crianças e adolescentes, porque eu acredito muito no amanhã. Crianças e adolescentes, eles absorvem mais essa questão e repassam, né? E a gente precisa ter futuros adultos aí conscientes e respeitadores de toda forma de vida. Nenhuma dessas palestras para uma turma de crianças de 6 aninhos, eu perguntando quem é que tinha cachorrinho, gatinho em casa, a grande maioria levantou a mão, e eu complementei dizendo que não pode bater, não pode maltratar. E aí um dos alunos levantou a mão e disse, tia, o meu pai bate muito no meu cachorro, e bate muito em mim também. Então, nessa hora, a gente tem esse choque de realidade de que ser agressivo com o animal é agressivo com o filho dentro de casa, né? É agressivo com a esposa, daí gera um feminicídio, enfim, uma coisa puxando a outra. Então a gente tem que falar de violência animal, sim, é preocupante, sim. Os principais, todos os serial killers que a gente tem conhecimento começaram com animais, é isso. Então a gente não pode naturalizar a violência animal. E aí eu já repasso para o impacto na saúde pública e na sociedade. Quando a gente tem a política pública para os animais, a gente economiza nos cofres públicos também na saúde humana. A gente tem a raiva controlada, esporotricose, que é o que está assustando atualmente, né, a comunidade, principalmente felina, é essa doença aqui. Calma, não precisa abandonar os gatos, mas sim tratar, né? Tem cura, tem tratamento. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. E quando a gente tem esse controle, né, populacional e de zoonoses, a saúde pública de todos, né, sai ganhando, a saúde da sociedade sai ganhando. E isso a gente tem que deixar bem claro. Mudança de paradigma, que animal não é coisa, ele é ser ciente, eu já falei, possui dignidade, eu falei. Então, a gente está saindo do direito das coisas para o direito da vida. Como a nossa Constituição, que eu já falei também no seu artigo 225, a gente destaca a principal parte, que é vedada a prática que submeta animais à crueldade. Ou seja, nossa Constituição, ela vamos dizer assim, animalista, ela protege os animais, né? Então, é dever do Estado, mais dever da sociedade. Não é, muita gente fala assim, é só o poder público que tem que resolver. Não, nós também, enquanto sociedade, também temos esse dever de estar, né, cuidando dos nossos animais, tá? Mas o que são maus tratos? Muita gente, às vezes, se pergunta se tal situação é maus tratos ou não. A gente pegou alguns exemplos, né? O principal, e que mais doído para mim, é o abandono, né? Aquele ser que confiou em você, que você pegou pequenininho, simplesmente não entende porque você jogou ele na rua do nada, né? E é muito triste ver essa cena. Aconteceu já várias vezes na ONG Anjos, que é a ONG que eu fundei, de pessoas pararem lá, buzinarem, largarem o cachorro e saírem disparada com o carro, e o cachorro atrás, correndo, tentando entender o porquê que foi deixado ali, né? E isso mata a gente, né, quando acontece.
de fome e de sede, a gente já sabe, espancamento que acontece frequente, trabalho excessivo. Eu ainda estou na luta para o fim das carroças, a gente já avançou um pouco nessa pauta, né, na atual gestão da Prefeitura de Aracaju, e está, espero que em fase de conclusão, o cadastro para entender quantos carroceiros, porque o projeto que eu tinha tratado, e que eu ainda não desisti de tratar, que em breve a gente vai retomar com força, é que a gente conseguisse ajudar os dois, os cavalos e os carroceiros, porque eles precisam também sobreviver e a gente vai esmiuçar isso no decorrer da palestra. E a negligência também é o que acontece frequentemente, tem envenenamentos, enfim, que infelizmente todos os dias no meu celular recados de envenenamentos em cada parte do estado de Sergipe, tá? Inclusive de pombos, viu? A gente viu o caso do espancamento da capivara, né? Já foi citado também pela Raquel, mas a gente teve em Itabaiana vários pombos envenenados. Isso também hoje gera multas altíssimas, tá? Então, avanços do direito animal. O Brasil já possui um arcabouço avançado. A lei mais conhecida, 9.605, né, que ela aí está gerindo toda essa nossa luta animal, né? Por isso que a lei sanção, que é a 14.064 de 2020, ela está inclusa nessa lei, onde a gente tem a cadeia para quem maltratar cães e gatos. E aí eu preciso retomar essa luta, porque a época que se tratou da lei sanção, 2020, em plena pandemia, a gente estava tratando sobre cadeia para quem maltrata animais. Eu fui como representante de Sergipe para lutar lá também, em Brasília, junto aos deputados federais animalistas, e lá existiu um acordo. Só iria passar a lei sanção se retirassem os outros animais e deixassem somente cães e gatos, o que é um absurdo. Mas para a gente ter algum avanço, teve que aceitar essa situação, porque a grande bancada lá é a bancada ruralista, que não queria parar suas atividades de rodeios, vaquejadas, enfim, de altas situações cruéis. Então, eles falaram que só ia aprovar se fosse cães e gatos. E assim foi feito, mas a gente já tem aí novidades, né, que eu vou falar, que é exemplo do aumento de penas para quem maltratar também animais silvestres e cavalos. A gente vai falar em breve de 2 a 8 anos de cadeia. Então, estamos dando um passo de cada vez a nível de Brasil. Então, esses são alguns dos avanços no Congresso, né, que a gente está vendo. Então, o problema não é falta de lei, é fazer cumprir, é o que eu falei no início da minha palestra, né? O direito animal está avançando no Brasil, né? A gente também tem esse PL 347 de 2023, que aumenta as penas para maus tratos, como eu acabei de citar, para cavalos e animais silvestres, né? A gente que não aguenta mais ver cavalo sendo chicoteado, e aí a gente sabe que se esbarra numa lei fraca ainda, né, de crimes ambientais, né, que não é nem de cadeia, é de detenção, 3 meses, enfim. Então a gente já dá um pulo, né, até maior que a da lei sanção, né, que é de 2 a 8 anos, a lei sanção até 5 anos. Então a gente está ansioso aí para ver essa lei 347 em eficácia, né? E pode ter certeza que aqui eu vou ser aquela chata de estar em todos os órgãos responsáveis cobrando a eficácia dela, porque eu não aguento mais ver cavalo sofrendo e tanto tráfico aí com animais silvestres, né? Temos o PL 176 de 2023, que fala do então sonhado fim das carroças, né? Debate sobre o fim da tração animal, que é outro que a gente está ansioso também para que venha para a pauta a nível nacional, apesar de que faço sempre um alerta, né, para a categoria aí dos carroceiros, que eu sei que não gostam de mim, mas se conhecessem, entender que eu sou uma aliada, no sentido de, eu quero que eles tenham sustento, eu quero que eles possam chegar em casa e levar o pão de cada dia para seus filhos, quero que os filhos sejam alfabetizados, tudo isso a minha lei previa, alfabetização, transição para outra forma de trabalho. O cavalo de lata, que é a motozinha no lugar do cavalo, levando, né, a carroceria. Então, o projeto que eu coloquei ajudava eles também, mas como existe muita mentira no meio político para tentar prejudicar o parlamentar, infelizmente isso acontece, eles acabaram prejudicando o projeto só para me prejudicar, né? Mas a gente não desistiu. Então, a nível nacional também temos esse projeto, pode já passar. Então, não apenas a proteção animal, mas o modelo de sociedade que queremos construir. É o que a gente discute hoje no Congresso Nacional, que a gente acompanha a cada dia, tá?
Avanços em Sergipe. Aí o meu coração já bate forte, porque aí 99% dessas leis são de minha autoria, né? Salvo o Código Estadual de Proteção Animal, porque a época que ele estava sendo construído, eu não era parlamentar. Eu sou fundadora de ONG, né, na ONG Anjos, e eu fui convidada para orientar sobre a construção desse código. Ninguém nem sonhava que aquela menina ali de ONG que estava ajudando a construção iria futuramente estar legislando, né? Ninguém nunca imaginou. Então, tirando o Código Estadual, todos os outros foram de minha autoria. A gente está falando do Cadastro Estadual de Animais Domésticos para fazer união com a lei estadual, né? A gente tem os Simpatinhas, né? Animais comunitários reconhecidos em lei. Fui eu a autora, né, da emenda ao Código Estadual para falar da figura do animal comunitário. Então, você que mora em condomínio, saiba que aquele gatinho que está lá, que não tem dono, ele tem direito de estar lá e direito de ser alimentado. Não pode proibir, não, viu? Ou seja, todos os animais que não têm tutores e vivem naquela comunidade, naquela rua, eles podem e devem estar lá onde se sentem seguros. Só convoca o poder público para castrar, identificar, para ele estar ali saudável, sem se reproduzir, né? É isso que manda a lei. Programa de apoio a protetores e ONGs, né? E aí a gente fala de um Opera Pet que vai começar, de um banco de ração que vai começar agora também. Então, a gente está aí para daqui para o próximo mês, no máximo, a gente ter esses programas acontecendo para os protetores e a sociedade que não tem condições. E a gente está falando de clínicas particulares conveniadas ao Estado, o Estado dando esse suporte para castrar, operar, medicar, tudo, para que os animais precisem ser feito através desses convênios, né? Notificação obrigatória de esporotricose. Citei da esporotricose. É uma doença que está aí em surto no estado e a gente precisa conter. Então, para a gente conter, a gente tem que ter números. Por isso que a gente conseguiu a aprovação. Sergipe foi um dos únicos, né? Para que seja obrigatório notificar, para a gente combater essa doença. Comunicação obrigatória de maus tratos por condomínios. Já dei um spoiler, né? Então, alô, condomínios. Vocês são obrigados a comunicar quando existe situação de maus tratos no seu condomínio. Eu vou citar um exemplo, acho que a Georlise lembra bem do gatinho fofão no condomínio, que o carro passou por cima e não deu apoio de resgatar para tentar salvar, respondeu o processo, e nessa situação o síndico tinha que ir obrigatoriamente comunicar à delegacia. É isso que essa lei diz, né? Seja qual situação que for, você registrou lá na ata do condomínio, o livro de ocorrências do condomínio, para mostrar que o síndico sabe, ele tem obrigação de comunicar às autoridades policiais, porque maus tratos não é permitido, tá? Então, também lei de minha autoria. Essa aí mexe no meu coração, né? Vixe Maria, que é o ficha limpa. Não pode dar CC, cargo público, para quem é condenado com trânsito em julgado por crimes de maus tratos aos animais. Ou seja, você que é agressor de animais, quer ter uma boquinha, um CC? Não vai não em Sergipe, viu? A gente moralizou. Quem maltrata animais e for condenado, trânsito em julgado, não vai poder aí ter esse cargo, tá? E aí é um dos poucos estados que conseguiu essa lei, viu? Eu estou, assim, toda orgulhosa, né? Responsabilização financeira do agressor. Essa daí é a minha história de vida. Paguei muitas cirurgias, tratamentos de animais advindos de crimes. Ou seja, alguém espancou um animal. Aí ia lá a besta da Kitty Lima, pegar, resgatar, levar numa clínica, ficar com dívidas enormes. Né? Às vezes as ONGs, até o poder público, agora com o programa Opera Pet, vai arcar, mas com essa lei não, a gente quer dizer que aquele agressor vai ter que pagar os custos da clínica veterinária, ele que cometeu o crime, não é justo aquele protetor ter que pagar essa dívida, né? Aquela pessoa, o poder público, enfim, né? Fora, não impede de ter as multas altíssimas, né? Porque eu não posso legislar sobre a parte penal. Isso aí é com os nossos deputados federais, senadores, né? Mas aqui eu posso mexer no bolso. E eu gosto de mexer no bolso, viu? Porque a pessoa aprende de uma vez que não pode, né? Então, é esse aí, mais um projeto. Proibição de limitar o número de animais em residências. Esse aí foi um presente para os protetores. Por quê? Existia uma lei antiga que eu fui penalizada por ela, dizendo que você só podia ter até 10 animais por residência.
E aí você viu aquele vídeo no início da minha palestra, né? Eu, na minha casa, tinha mais de 50 animais que eu levei, por isso que minha mãe me largou, aí caiu fora de casa e me deixou lá, porque disse que a casa dela não ia virar uma ONG. E aí ela, para ela não ver que estava virando uma ONG, ela saiu. Então, eu, à época, fui denunciada. Só que muitos protetores vivem isso, eles têm vários animais, cuidam bem desses animais, estão ajudando a salvar a vida e estavam sendo penalizados, perseguidos até por algumas pastas, né, municipais. Então, para acabar com isso de uma vez, tirei esse negócio de ser limitador de número de animais, ou seja, você pode ter quantos animais você quiser dentro de casa. O que você precisa ter é garantir o bem-estar dele. Veterinário, alimentação adequada, limpeza. Então, se, por exemplo, a doutora Georlise quiser colocar no espaço dela, que ela já adotou 4, né, na época da Depama, se ela quiser botar 30, ela pode. É problema dela, desde que ela cuide bem, entende? Esse é a pegada. Você pode ter, desde que você tenha condições de cuidar. Então, já livrei com essa lei vários protetores, ONGs, pessoas que estavam sendo perseguidas pelo número de animais, tá? Então, mais outra vitória. Normas de contenção e manejo adequado. Essa daí é do meu coração. Na verdade, tudo é do meu coração, né? Todas eu comemoro aqui. Mas essa é a quebra das correntes, ou seja, você não pode ser jipe e manter animal acorrentado, seja por corda, seja pelo que for, nem ter utensílios que machuquem o animal. Tem umas coleiras aí que enfia um negócio, né? Não pode, acabou, entendeu? Então, a gente, como eu chamo, né, popularmente, quebrou as correntes da crueldade em Sergipe. Ou seja, você que sai para trabalhar e deixa o animal acorrentado o dia todo, cuidado, viu? A pena é pesada. Você paga caro por isso, viu? Então, a gente precisa dar esse alerta. Não quer dizer que você foi limpar a casa, né? Lavar a casa e prendeu por um instante, você vai ser penalizado. Não. A lei não fala sobre isso. Fala para aquela pessoa que é cruel mesmo, deixa por muito tempo o animal preso, né? Até porque uma das condições de você ter animal e garantir que ele tenha um comportamento natural de ser animal, né? Você não pode manter preso. Vamos dar continuidade. Proibição de deixar animais em veículos. Outra lei que eu estava ansiosa. Rapaz, botei para lá, né? Um bocado de lei boa. Essa é a seguinte. Muita gente deixa o animal trancado no carro, com esse calorão que Aracaju faz, que Sergipe faz, e vai resolver a vida, vai pagar conta, vai passear no centro, e o animal fica lá, passando mal, sem ar, sem fôlego, trancado dentro de um carro. Então, para proteger até o cidadão que vê uma cena como essa, chama as autoridades demoram, não vai, você pode quebrar o vidro do carro sim, está protegido por lei. Filma tudo, mostra que as autoridades não chegaram, quebra o vidro, salva o animal, e aquele tutor, além de responder pelo crime, vai pagar multas altíssimas e, se for reincidente, ainda perde a guarda do animal. Porque não adianta manter o animal com quem repete o erro, né? Então, a gente conseguiu isso aí também. O Abril Laranja, a gente está no mês e está mostrando a importância já no dia de hoje. Dezembro Verde, combate ao abandono de animais. Outra lei para a gente educar e prevenir o abandono, porque dezembro, mês de férias. A meninada passa de ano, os pais querem viajar e acham que o animal é uma carga pesada. E aí a solução que acha é jogar na rua. Acontece muito, viu? Infelizmente. Sabendo que hoje a gente tem hotéisinhos, tem a pessoa que trabalha como babá pet, né? Que não cobra absurdos para ir todo dia olhar seu animal passear. Tem parentes, deixa na casa da sogra, deixa. O importante é você entender que você não pode abandonar na rua, né? Em nenhuma hipótese, mas principalmente em dezembro, porque você está de férias e quer viajar. Enfim, então, dezembro verde, mas é uma lei importante. Maio amarelo. O índice de atropelamentos de animais é grande. Eu comecei já a palestra falando do que aconteceu recente em Campo do Brito, mas essa é mais uma lei educativa, para que a gente tenha a campanha Pare para os Animais, né? Respeite toda forma de vida, onde a gente educa e explica que ali também é uma vida transitando, que você tem que parar para que a gente diminua aí a quantidade de atropelamento com animais, tá? E a gente tem também o selo do estabelecimento amigo dos animais, pet friendly, Ou seja,
Tá bom, né, desse negócio de que animal não pode entrar em local A, local B. Quando é uma situação mais sensível, que está numa cozinha, uma questão de alimentação, às vezes a gente até entende, mas o que a gente quer é que os estabelecimentos entendam que os animais são membros da família e que podem transitar, né? Se a família tiver o tratamento adequado, né? E cuidar bem da situação. Então, aqueles estabelecimentos que tiverem essa preocupação de ter um local para os animais também estarem participando daquele momento, vai ganhar o selo para que a população conheça e frequente também, para que a gente pare de ter locais que não entendem que animais também agora são membros da família. Inclusive, os casais, os jovens de hoje, não estão querendo mais ter filhos, estão querendo adotar animais, viu? Lá na ONG Anjos, eu recebo muito pedido de casais querendo ter seu cachorrinho, seu gatinho como filho. Então, quem for esperto vai se atualizar em relação a isso e vai liberar os animais também frequentar os espaços, né? E aí foi um resumo de algumas leis, tem muito mais, viu? Eu fui a autora do projeto, ainda vereadora, que proibiu tudo, plástico, né? Porque a gente tem aí, principalmente a vida marinha, né? As tartarugas morrendo com tanto plástico que engolem, né? A gente vai botar na pauta, eu já pedi, alô, presidente da Alese, pedi para vir para a pauta o projeto dos pombais, né? Depois do caso do envenenamento dos pombos em Itabaiana. A gente buscou o que acontece fora de Sergipe, que está dando certo, para proteger esses pombos e regularizar a situação. E é os pombais, ou seja, a gente vai conseguir controlar a população, porque realmente está tendo uma grande reprodução, né? Dos pombos, as pessoas envenenando, matando. Então, com os pombais, a gente vai conseguir controlar, né, a quantidade de pombos com alimentação, que vai fazer com que eles não se reproduzam tanto, né? E outras estratégias, né, como retirar os ovinhos, botar de plástico para, né? Enfim, a gente vai trazer o bem-estar aí para que a gente controle a situação sem precisar matar os animais. Então, só um spoiler aí do que está por vir. Tem muito mais coisa, né? Tem dos fogos silenciosos, que eu sou coautora, né? Em Sergipe agora não pode ter essa queima de fogos, né? Fogos de estampido, só aqueles de cor, né? Para quê? Esses barulhos todos, se pode ter cor. A festa continua linda, né? Então, enfim, vou parar de falar de projeto, que eu tenho muito, viu? Graças a Deus. Mas vamos passar. Aí foi onde surgiu a ideia do Vademecum. E, como sempre, a gente inovou. O primeiro estado, né? E a primeira parlamentar a lançar um Vademecum, e digo mais, comentado, animalista, é Kitty Lima que vos fala, entendeu? Porque a gente percebeu que muitos protetores, delegados, poder judiciário, todos tinham dúvidas das leis que existiam. Por exemplo, eu percorri agora uma lista de leis. Eu tenho certeza que a grande maioria desconhecia elas, né? Então, a gente com o Vademecum, né? E eu já vou passar, né, para que vocês acompanhem, que ele vai integrar a legislação, orientar a atuação, facilitar a aplicação, vai ser um benefício coletivo, e eu trago ele aí em QR Code, então quem puder deixar aí paradinho um pouquinho, para você pegar seu celular, já ler, e já baixar, você ter ele em PDF, é isso. Eu só faço a ressalva do seguinte, eu tenho que toda vez atualizá-lo, então ele vai precisar ser atualizado com as 4 últimas leis que eu consegui, porque, graças a Deus, todo mês eu consigo a aprovação de uma lei importante. Então, a gente sempre tem que estar atualizando esse Vademecum, né? Porque aí você concentra tudo que a gente tem da causa animal em Sergipe em um lugar só. Então, facilita a vida de todo mundo, inclusive do próprio Poder Judiciário, que às vezes dá decisões que não tem sentido nenhum, já que a gente já tem a lei, né? Aí a gente vai sobre a lei versus realidade, que a gente tem lei, como eu falei, mas precisa colocar em funcionamento, porque a crueldade ainda existe, a impunidade ainda existe. Esse é o conflito da narrativa. E aí eu vou pegar um caso concreto com a atração animal, que aí é o que me move hoje na minha vida, é acabar com essa atração animal. E a gente vai conseguir, né? Seja na briga nacional, que já está muito perto, seja na estadual, onde todo mundo vai sair ganhando, que o desafio não é apenas proibir, é construir transições justas. Aí é onde eu falo do sofrimento animal com a vulnerabilidade social. A gente também se preocupa com aquela pessoa que está em vulnerabilidade. A gente quer que eles tenham como se sustentar, né? Tá vindo tanta empresa para Sergipe, a área de reciclagem, por exemplo, está precisando muito de mão de obra de ser expandida.
Porque a gente não bota eles para trabalhar carteira assinada. Hoje, nessa situação que eles vivem, se acontecer um motivo de doença, eles não têm nem benefício. Não tem, então estão largados à própria sorte e o animal sofrendo. Então tem que acabar, porque a gente tem Aracaju ainda como a única capital que tem isso, sem debates. As outras já estão ou em transição, ou já debateram o tema, ou já acabaram, né? Então a gente não pode ficar tão atrasado. Por isso que eu já estou com a gestão atual, nesse diálogo com esse cadastro, porque não vai ser fácil. Eu sou ameaçada constantemente por eles, inclusive, por não conhecer o que eu quero fazer, que vai ajudá-los também, né? E aí a gente tem um sistema em educação, que o sistema existe e a mudança depende de nós. Porque a gente tem delegacias, temos um dos poucos estados que tem uma delegacia própria dos animais. Sergipe, foi uma luta minha antiga, a gente com os protetores brigando. Eu quase dormia nos gabinetes, na época, o governador era Belivaldo, eu quase dormia lá pedindo tanto pela delegacia para todos, né? Para a SSP, enfim, e deu certo, tá? E a DEPAMA, né, hoje sendo um sucesso, e a gente agora quer ampliar, porque a DEPAMA não tem perna para atuar no estado todo, é muita demanda. Como eu falei, a gente começou, né, a abertura de hoje falando da grande quantidade de casos já em janeiro. Então, imagine, a DEPAMA não dá conta, né? O Ministério Público hoje está animalista, abraçou de vez a gente. Na educação, a gente tem escola sempre falando da causa animal, mas precisa mais, né? E as leis existem, vocês viram que existem muitas, né? E depende de nós. Como? Conscientização, responsabilidade e empatia. Essa mudança é cultural. A gente precisa falar de educação, é a base, e é isso que eu invisto bastante. E aí, onde eu venho dando os canais, né, denúncia de maus tratos, você tem a DEPAMA em Aracaju, que voltou por Orlando Dantas, graças a Deus, né, Rua Central 2, sem número, atrás da paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tem aí o número de zap do DEPAMA, tudo certinho. Tem mais municípios presencialmente em todas as delegacias locais. Ou seja, você que está aí escutando, no seu município é uma delegacia que não é especializada, não tem problema. Se você tem o direito de fazer seu BO, se negarem, pode anotar o nomezinho, que a gente vai atrás da solução, porque não pode se negar. E eu tenho certeza que não, que hoje, graças a Deus, os delegados, todas as delegacias e os GRLs está aí de prova, vem abraçando muito a causa animal. Porque antigamente a gente via ainda alguns que falavam que não era importante porque tinha muitas outras demandas de homicídios, enfim. Então, hoje a gente mudou o cenário, graças a Deus, entenderam a importância, porque quem mata pessoas mata animais, quem mata animais mata pessoas, e é uma coisa ligada à outra. E por telefone, se você quer ficar anônimo, né, você tem aí o da Polícia Civil, 181. Você não precisa dizer seu nome, não, só denuncie, seja a voz deles. E o 190, se você estiver no flagrante. É flagrante, está acontecendo agora, a polícia tem que ir, tá? Aí a gente já chegando ao fim, cuidar dos animais é cuidar das pessoas, por isso que a hashtag desse ano meu é o cuidar é o que nos une. O que é que une a gente aqui no dia de hoje? É o cuidar, seja dos animais, seja das pessoas, né? Então, tá aí o meu @, quem puder seguir, @DepictLima, acompanhar esse trabalho, dar sugestões de projetos, se eu já não protocolei, né? Porque eu sou retada, vocês viram, né? Então, eu quero crescer cada vez mais, seja a pauta que for, né? Da mulher também, porque a teoria do elo mostra que a violência da mulher, né, tá aí relacionada com a violência animal. Então, todos, a gente está aí atuando para ajudar vocês. Então, muito obrigada. E cheguei ao fim. Eu acho que eu até ultrapassei um pouco do meu tempo, mas eu sou assim, faladeira mesmo, e eu agradeço a vocês, tá? Muito obrigada pela sua explanação. Não esperávamos menos de Vossa Excelência. Realmente temas muito gratificantes, enriquecedores intelectualmente, que nos faz pensar, que nos faz sempre refletir sobre a importância da causa. E é aquela tecla que nós animalistas sempre frisamos. Tratar da causa animal não é excluir a causa humana. Tratar dessa pauta é tratar de maneira conexa com o bem-estar social, com a saúde única, com os direitos sociais. Então, a senhora citou, por exemplo, o caso das carroças em Aracaju, que é uma infeliz realidade ainda perpetuada aqui, e deixou claro na sua proposta
que não é só o bem-estar dos cavalos, mas também a questão da economia das famílias, as tratativas com os carroceiros, garantir o bem-estar social deles, é todo um conjunto. Então, parabéns pelas suas explanações, muito obrigada. Nosso público lançou aqui alguns questionamentos para poder interagir com a senhora. Eu posso falar um por um ou acha melhor que seja todos os questionamentos de uma vez? O que a senhora prefere? A senhora prefere que eu lance as perguntas uma por uma ou todas de uma vez? Pode já mandar o primeiro. Pronto, uma por uma então, por ordem. Vamos lá. Primeiro do Rafael Ferreira. Deputada, como podemos fortalecer a consciência social para que a proteção animal deixe de ser apenas uma pauta jurídica e se torne um valor cultural efetivo? É o nosso primeiro questionamento. Me ajudou muito, tá escrito aí, porque eu não estou te escutando muito bem, mas é isso, Rafael, né? A gente vem fortalecendo isso com a parte educacional mesmo. Eu venho investindo muito nas palestras, conscientizando, né? Unindo, né, as pessoas em prol da situação. Eu vou citar o caso cultural que me deixou aterrorizada, que era do gato no pote. Salvo engano, foi em Frei Paulo, né? Nicumbe. A festa cultural deles era colocar um gato dentro do pote e bater até quebrar o pote, o gato cair e sair disparada. E eu tive que ir lá, né, falar que é crime, né, explicar o porquê, todo aquele movimento educacional, e hoje não existe mais. É assim que a gente fortalece, porque tem gente que não entende a crueldade que acha que é normal, que é cultural, não entende que está cometendo um crime. Então, às vezes, você tem que ir para a parte educacional. A parte punitiva é para aquela pessoa que é cruel mesmo, está fazendo, sabendo que é crime, né? Mas a gente precisa também investir muito, e a gente vem fazendo isso, investir na educação das pessoas. Perfeito, doutora. Eis um termo, uma palavra-chave para essa conscientização: educação. Uma educação animalista, uma educação que trate da causa animal desde o ensino básico, desde a educação infantil, para que nossas crianças e nossos adolescentes possam crescer como futuros cidadãos mais conscientes e sensibilizados. Então, é primordial tratar esse viés da educação animalista desde os primórdios, desde a educação infantil até o ensino superior, para a gente enfatizar ainda mais a importância da formação desse ator, desse sujeito social crítico a respeito do tema. O segundo questionamento é da Rai, que tem por pergunta: deputada, em questão das vaquejadas, que é algo cultural de Sergipe, vai ser abolida? Sobre as vaquejadas com relação à nossa realidade sergipana. A questão das vaquejadas já é uma discussão que está tendo a nível nacional. Agora, não está na minha competência, mas eu sou uma das pessoas que somam nessa luta. É como a gente falou inicialmente sobre a Lei Sanção, que ficou só com cães e gatos. Lá eles têm a grande maioria, e a grande maioria entende que é cultura vaquejada. Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até conseguir que ela seja abolida. Não quer dizer que não vai conseguir. Sim, a gente tem caminhos para isso. O caminho 1, quando a gente fala que animal não é coisa mais, quando a gente conseguir transformar eles em seres sencientes, dignos, né? A gente vai conseguir já ir por um caminho que vai abolir essas situações como vaquejas cavalgadas, enfim. Então, até o que falaram comigo recente. Kit mais cavalgada não tem maus tratos. Tem,
a partir do momento que você bota sons altos e o animal está ali tendo que escutar aquele barulho infernal, com o ouvido sensível, o ouvido do animal é muito mais sensível. Tem quando você começa a se entupir de cachaça com o animal lá cansado e ele acaba desmanhando e você bate por cima, que a gente tem cenas disso, a gente tem provas que isso aconteceu, né? Então, mas infelizmente isso não é um debate nem estadual, é um debate já nacional e a gente vai contribuir com isso para que a gente em breve tenha conseguido avançar nesse tema também. Excelente, doutora Kitty Lima. O nosso terceiro e último questionamento é do Antônio Menezes. Como o direito animal trata os casos de violência e preconceito contra cães da raça Pitbull? Pronto, aí você mexeu no meu coração também, porque a gente fez um debate recente sobre essa questão dos ataques, né, de cães da raça Pitbull, de raças ditas como mais agressivas. E a gente provou lá com profissionais renomados, com CRMV presente, que o problema não é a raça, é a criação. E a gente, depois dessa audiência pública, que escutou profissionais, né? Porque a gente não pode fazer isso só do nosso coração, porque meu coração de ativista diz que é a forma como ele é criado que determina a sua violência. Mas eu precisava do respaldo profissional de quem pode falar por isso. Adestradores, veterinários, a própria CRMV, que é o Conselho de Medicina Veterinária, né? E lá todos provaram isso, que não é raça, não adianta exterminar a raça. Você tem que exterminar quem não sabe tratar o animal com respeito e dignidade para que ele tenha o comportamento dócil que ele tem, né? Então, eu vou pegar um exemplo. Eu resgatei já vários pitbulls na minha caminhada. Um deles, né, a gente resgatou numa situação que vivia acorrentado, uma corrente curta. Ele dormia em cima das fezes e da urina. Era o meu trovão. E quando a gente foi lá, a gente perguntou por que ele fazia isso. E a resposta do cabeça de vento, desculpe o termo, do tutor, era que queria deixar ele brabo para proteger a casa. Né? Então, entendam. O animal, e mesmo assim, eu acabei adotando, e o pitbull, trovão, nunca me mordeu, nunca mordeu meus familiares. Meu filho, pequenininho, botava a mão na boca dele, nunca. Então, quando ele viu que alguém com amor estava salvando ele daquela situação, você precisava ver que era o animal mais dócil do mundo. Os pinchers de minha avó eram mais bravos que ele. Né? Então, entenda, a gente comprovou que não era raça, por isso que a gente já formou um projeto depois do depoimento de todos os profissionais para que a gente tenha isso tratado de forma mais correta, para que a raça não seja exterminada, né? Então, em breve a gente vai ter esse debate também na LESE, já é um projeto de minha autoria também, tá? Excelente, doutora Kitty Lima, muito obrigada pela participação da senhora, de Vossa Excelência, com relação ao nosso evento. Foram contribuições muito valiosas, muito enriquecedoras. E contamos com a parceria de Vossa Excelência para eventos futuros também, para a gente persistir nessa pauta aqui em Aracaju, Sergipe. Muito obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa segunda palestrante, a doutora Georlise Teles, que trará sua explanação a respeito da DEPAMA, aqui de Aracaju, e suas atuações profissionais a respeito da pauta animalista. Vou só deixar meu beijo para vocês. E estou saindo só por um motivo. Tem um resgate de um animal que está com dor agora e eu vou resgatar e levar para a clínica, viu? Muito obrigada. E é isso, acompanhe o nosso trabalho, @DepKittyLima, estou à disposição de vocês. E se puderem, a gente tem um programa Conexão Animal, todo sábado, na TV Atalaia, 2h40 da tarde, onde a gente aborda tudo isso que vocês viram. Vai ser maravilhoso ter a audiência de vocês, tá? Um beijo, saudade já!